Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui, analisando os materiais que chegaram pra gente. Hoje o tema, olha, pega muita gente. Escrita acadêmica no Brasil, foco em dissertações, teses, e a gente tem fontes bem variadas, né? Artigo da Schenck, posts de blog como Tecnoblog, Atlas Assessoria, uns manuais, até discussão no Reddit e vídeo do YouTube. Bastante coisa. Nossa missão aqui é tentar descomplicar isso um pouco, sabe? Extrair o essencial, aquelas dicas que ajudam mesmo quem está no meio do processo ou só quer entender melhor. A ideia é deixar tudo menos intimidadora. Ok, então vamos lá, vamos analisar isso. Para começar, é bom lembrar que tem diferença, né? Monografia, TCC de graduação é uma coisa, a dissertação de mestrado já pede uma análise mais aprofundada, um diálogo maior ali com os autores, e a tese de doutorado, bom, aí sim, exige originalidade, defender algo inédito. Mas todas têm etapas em comum, claro. Levantamento bibliográfico, um rascunho inicial, essas coisas. Essa progressão é marcante para muita gente. E para mim tem pouco a ver com o coronavírus, mas com vários Brasis dentro do Brasil. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Exatamente. E essa base comum, é interessante notar, revela as dimensões que todo trabalho acadêmico precisa ter. Primeiro, claro, o conteúdo tem que ser forte, baseado em evidência, em teoria, sólido. Segundo, o formato, que aqui no Brasil geralmente é ABNT. E essa padronização, por mais que às vezes pareça chata, né, ela ajuda muito na clareza, na comunicação científica. E terceiro, o estilo. Tem que ser objetivo, claro, direto, neutro. E olha que interessante, a simplicidade aqui é fundamental. Não é para complicar. Falando nisso, em ABNT, as fontes batem muito nessa tecla da estrutura. Mas talvez, em vez de só listar item por item, o mais importante seja entender a função de cada parte, né? Os pré-textuais, tipo resumo, palavra-chave, são a vitrine, essenciais para alguém achar seu trabalho e entender rapidinho do que se trata. Sim, a porta de entrada. Funciona como um mapa mesmo. É ali que você apresenta o contexto geral, sabe? Depois o problema que a pesquisa vai investigar, os objetivos, o geral, os específicos, a justificativa, que é o porquê daquilo ser importante, e às vezes, claro, as hipóteses ou as perguntas que vão guiar tudo. É o que realmente, assim, fisga quem está lendo e já direciona o olhar. Outro ponto que sempre gera dúvida é a revisão bibliográfica ou referencial teórico. A função dela não é só listar o que já falaram, né? É mais um diálogo crítico para mostrar onde a sua pesquisa se encaixa no que já existe, no estado da arte. As fontes reforçam muito. Use fontes confiáveis, livros, artigos de periódicos bons, tipo Cielo, Google Acadêmico. Outras teses e dissertações também valem. E uma dica que aparece bastante é fazer fichamento. Ajuda demais a organizar aquele monte de leitura. Pois é. E usar essas leituras nos leva direto para citações. Também seguindo a BNT, claro. Tem a citação direta, que é aquela cópia exata, entre aspas, com o número da página e tudo. E tem a indireta, que é quando você usa a ideia do autor, mas com as suas palavras. Aí coloca só autor e ano. Mas, importante, as duas precisam ir lá para a lista de referências no final. E um ponto crucial que uma fonte levantou: tese e dissertação têm o mesmo peso legal de um livro. Então, cuidado com plágio. É coisa séria. Agora, uma coisa que confunde muita gente, e uma das fontes trouxe uma analogia ótima de um vídeo, a diferença entre resultados e discussão. É tipo um exame de sangue. Os resultados seriam o laudo do exame, aquela descrição fria. Tanta hemoglobina, tantas plaquetas, os dados brutos ou as categorias que surgiram na análise. Só descreve o que achou. Exato, o que está lá. Já a discussão, aí sim é a interpretação do médico sobre aquele laudo. Olha, esses números podem indicar isso ou aquilo, e segundo a literatura, isso tem a ver com tal coisa.
É onde os dados ganham vida, né? Isso, onde você conecta com a teoria, explica o significado, é onde a coisa fica interessante de verdade. E a metodologia, onde entra. A metodologia seria explicar como o exame foi feito, que seringa usaram, qual foi o processo no laboratório. Isso fica num capítulo separado. Antes, detalha todo o caminho que você percorreu para chegar naqueles resultados. Não se mistura nem com a descrição dos dados, nem com a interpretação deles. É a transparência do processo, né? Nossa, muito boa essa analogia. Faz todo sentido. E claro, não dá para falar de escrita acadêmica sem falar dos perrengues do processo, né? Os bloqueios, as fontes, principalmente o pessoal no Reddit e alguns blogs tipo o Pesquisatec, falam muito disso. Bloqueio criativo, o perfeccionismo que trava, a síndrome do impostor, aquela sensação de que você é uma fraude. Quem nunca? Isso pega muita gente. As dicas práticas são variadas, porque cada um funciona de um jeito. Tem gente que precisa escrever um pouquinho todo dia, outros funcionam melhor na base do sprint, sabe? Escrever bastante num dia e depois revisar. Acho que o importante é achar um ritmo que funcione para você, que seja sustentável. Sim, e não se comparar tanto, talvez. Exato. E usar técnicas, né? Dividir tarefas grandes, usar mapa mental para organizar a ideia. Se a introdução não sai, começa pelo meio. Escreve primeiro, revisa depois. Técnica Pomodoro também ajuda alguns. E as ferramentas? Sempre rola aquela discussão Word, LaTeX, Google Docs. Ah, sim. O LaTeX é ótimo para fórmula, para formatação complexa, mas tem que aprender a usar, né? Não é trivial. O Google Docs é bom para colaborar, mas se o arquivo ficar gigante, ele pode ficar lento. E o Word, se a pessoa souber usar bem os recursos dele, de referência, sumário, automático, ele dá conta do recado tranquilamente para a maioria dos casos. O ponto principal que parece surgir não é qual é o melhor software, mas escolher um que te ajude, que não vire mais um problema e focar no conteúdo primeiro. A forma vem depois. E a revisão final, claro. Fundamental. Essencial. E não só do português, mas da lógica do argumento, da clareza geral do texto. Então, resumindo nossa conversa, o que fica de mais importante? Fica claro que a ABNT, a estrutura, não é só uma regra chata. É um caminho para clareza, para boa comunicação. Que escrever academicamente pede objetividade, sim, mas também essa capacidade de separar o que você achou do que isso significa, resultados e discussão. E que apesar de ser um processo às vezes árduo, tem estratégia, tem ferramenta para ajudar a encarar. Exatamente isso. E essa análise toda nos deixa com uma questão interessante para pensar, né? Como a gente equilibra essa necessidade de padronização das normas que garantem o rigor e facilitam a leitura para todo mundo, com a liberdade intelectual, com a criatividade, que são essenciais para uma pesquisa realmente trazer algo novo, algo significativo. Onde que mora a originalidade dentro dessas estruturas que parecem tão definidas? Fica aí a provocação para além da formatação.